Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. É muito bom estar com vocês novamente e eu estou aqui para dizer a vocês, estamos iniciando uma nova temporada. Planeje-se para compartilhar esta temporada com todas as pessoas que você tiver contato e que você sabe que precisa de uma boa nova, que precisa de ter boas notícias, que precisa sentir que Deus está ao lado dessa pessoa. Aproveite para pegar esta temporada e se comprometer a falar do amor de Jesus a quem estiver do seu lado. Se você precisar, pode entrar no meu Instagram, @patriciarmds, e aí você pode falar comigo, me seguir ali, receber todos os dias uma mensagem de paz, uma mensagem de estímulo espiritual para você começar o seu dia. E venha nessa nova jornada que vamos começar, tratando de assuntos que são importantes para nós hoje, agora, naquilo que estamos vivendo. Estamos percebendo que é um tempo diferente, é um tempo assustador, é um tempo onde a gente olha para o futuro e tem medo do que a gente imagina que possa estar vindo pela frente. Mas eu queria deixar para você uma certeza: nós temos um Deus que conhece princípio, meio e fim, e Ele já sabe tudo do fim até o começo, ou do começo até o fim, e Ele está no controle das nossas vidas. Se você se manter ao lado de Jesus, segurar em sua mão, pedir para que Ele não solte a sua mão, pode ter uma certeza no meio de toda a confusão que está acontecendo neste mundo: Jesus não vai largar da sua mão e vai cuidar de você. Então eu te convido para que a gente comece essa nova temporada com muito ânimo, muita certeza, muita fé, muita coragem de que Deus está ao nosso lado, apesar de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Combinado? Eu estou aqui para falar do amor de Jesus, de quem Ele é na minha vida e de quem Ele pode ser para você. Quero começar hoje com um texto que foi escrito em 10 de fevereiro de 1903 e Ellen White menciona o seguinte: o coração humano jamais conhecerá a felicidade, até que se submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito conforma a alma renovada com o modelo que é Jesus Cristo. Mediante a influência do Espírito, a inimizade contra Deus transforma-se em fé e amor, o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Ao efetuarem-se essas mudanças, os anjos rompem num hino arrebatador e Deus e Cristo se regozijam nas almas moldadas à semelhança divina. Resumindo, esse texto está dizendo que quanto mais você anda com o Espírito Santo de Deus, mais semelhante a Jesus você se torna. Quanto mais você clamar na sua vida: Espírito Santo, tome meu coração, tome a minha vida, tome as minhas vontades, mais você se tornará semelhante a Jesus. É fácil? De maneira nenhuma. Eu tenho passado esta luta diária. Coisas acontecem para destruir a minha fé, para destruir a minha perseverança, para tirar a minha paz. E por vezes eu não sou diferente de vocês. Por vezes eu saio do meu eixo, eu perco a paz, eu fico fora de mim, mas eu entendo que é uma luta. Ainda que eu caia, eu não vou ficar prostrada, porque isto é uma promessa de Deus. E quando eu caio,
eu me prostro ali, ajoelhada diante de Deus, peço perdão, levanto, seguro na sua mão e peço para Ele mais uma vez a gente tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa como Ele planejou. Fácil não é, mas nós vamos vencer porque há uma promessa. Deus está cuidando de tudo para que nós sejamos salvos e naquele grande dia Ele chame a gente pelo nosso nome para ir morar com Ele para sempre. É o que eu desejo para a minha vida e é o que eu desejo para a sua vida também. O tema de hoje: há uma guerra instalada. Você já percebeu que há uma guerra instalada. Então eu queria ler com vocês Efésios 6. Efésios fica lá para o final da Bíblia e você vai ver que é um livro pequeno, é um livro muito pequeno, e eu queria ler com vocês Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos lá? Uma palavra final. Eu estou lendo na versão transformadora, tá? Nova versão transformadora. E diz o seguinte: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Que leitura incrível! Deus diz que nós precisamos usar uma armadura para lidarmos com aquilo que não vemos. E o que não vemos? O que não vemos é que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra seres e principados e potestades que nós não vemos. Deus está deixando claro que a nossa luta é contra um inimigo que nós não temos forças para lutarmos sozinhos. A guerra instalada, ela foi instalada lá no Éden e ela está terminando. Ela está na sua fase final. E hoje nós temos que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Qual é o lado da guerra que nós vamos ficar? Essa guerra instalada, ela tem 2 senhores, um de cada lado. E só depende de nós, de qual lado nós vamos optar. Nesse conflito da justiça contra a injustiça, a gente só pode ser bem-sucedido mediante a vontade do infinito, que é o nosso Deus. A vontade humana, ela precisa fundir-se com a divina.
Isso trará o Espírito Santo em nosso auxílio e cada conquista tenderá para o restabelecimento da possessão adquirida de Deus e para a restauração da sua imagem na nossa alma. O Senhor Jesus, Ele age por meio do Espírito Santo em nós, porque este é o seu representante. Nós já temos aprendido isso em todas as temporadas que nós temos escutado até aqui. Por meio de Deus, infunde na nossa alma e na nossa vida espiritual cada sentimento e cada vontade que o Espírito Santo para trazer vida às nossas vidas e trazer energia para a gente vencer com o bem em nosso coração. A gente precisa se purificar da corrupção moral e nós precisamos nos habilitar para o reino de Deus. Jesus tem grandes bênçãos a conceder para a gente. Deus tem ricos dons para distribuir para todos os homens sobre esta terra, para que a gente faça a vontade dele e transborde deste amor às pessoas e as pessoas possam entender quem é Deus e tomar a melhor decisão dentro desta guerra que está instalada. Jesus é o maravilhoso conselheiro que temos. Ele é infinito em sabedoria e força. E se nós reconhecermos o poder do Espírito Santo e nós nos sujeitarmos a ser por ele moldados, estaremos perfeitamente em Jesus. Tem um verso em Colossenses 2, na verdade são 2 versos, o 9 e o 10, e diz o seguinte. Lá em Colossenses fala pra gente: que pensamento é este? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também em Cristo nós estamos sendo aperfeiçoados. Ou seja, quanto mais andarmos com o Espírito Santo de Deus, mais semelhantes a Cristo nós nos tornamos. Mais clara fica a nossa posição dentro desta guerra. E eu quero deixar claro para vocês neste primeiro episódio: você não guerreia sozinho. Quando você se posiciona ao lado de Jesus, você tem um céu que luta por você. Há anjos, há o Espírito Santo, há Deus Pai, há o Espírito Santo e o próprio Jesus se empenha nesta guerra ao seu lado. Eu não sei qual é o seu medo hoje diante do cenário que estamos vivendo. Eu sei quais são os meus medos. Mas eu garanto a você, assim como Deus tem garantido a cada madrugada quando me coloco de joelhos diante dele, nós não temos que temer o futuro. Nós temos que confiar em Deus, porque até aqui Ele nos trouxe. Até aqui Ele cuidou de nós. Se você está ouvindo este podcast em qualquer lugar deste mundo, e eu tenho recebido informações de que este podcast tem chegado a Portugal, Moçambique, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Londres, e eu digo para vocês, aonde quer que você esteja, tome posse do seu lugar nesta guerra ao lado de Jesus. Jesus já venceu a guerra. Jesus anunciou esta vitória lá em Gênesis, lá quando ele conta de Adão e Eva, no capítulo 3, Jesus já nos dá um panorama de quem é o vencedor desta batalha. Jesus não entra em lutas ou guerras ou batalhas para perder. Por vezes você vai estar em meio a uma situação que você acha realmente que é o fim. Mas se você estiver ao lado de Jesus, Ele vai te provar que nunca é o fim com Ele. Com Ele sempre é o começo de todas as coisas.
Talvez você tenha passado momentos durante toda esta pandemia e todos os problemas que temos vivido. Talvez você tenha passado momentos de terror, momentos de medo, de aflição, momentos de ansiedade, momentos de desespero. Mas se você está ouvindo esse podcast, porque Deus te trouxe até aqui para dizer para você: não temas. Deus enxuga as nossas lágrimas. Deus nos encoraja, Deus nos dá força, Ele tem o poder. Confie, Deus não vai te deixar sozinho. Que Deus possa te abençoar, que essa nova jornada que estamos começando agora, falando sobre o fim da história, possa trazer a você esperança e a certeza de que temos um Deus que cuida de nós e não nos abandona. Que Deus te abençoe.